Olá pessoal, tudo bem? Vou colocar aqui o tema da live de hoje. Hoje a live de hoje vai estar bombando aqui. O conteúdo é extremamente interessante, descontraído. É o impacto de uma boa imagem nesse novo cenário de mercado, tá? Então vamos lá, vamos interagindo, vamos chamando gente. Eu sei que hoje é um dia super tumultuado, várias lives surgindo de conteúdo, então eu vou trazer uma de conteúdo sensacional. Então, vamos colocando aqui as pessoas que estão entrando. Seja bem-vindo, André Coelho, Jailson, Bruno, só galera de peso. Diego é um cara amigaço que vem contribuindo muito para fazer com que esse conteúdo valesse a pena e valer a pena eu trazer para vocês, tá? Boa noite aí a vocês que estão aí, principalmente ao Diego que está aí contribuindo para essa live ser um sucesso. Laudinete, seja muito bem-vinda. Marcelo Pimentel, vamos entrando aí, vamos fazendo essa live ser realmente diferenciada. Pessoal, hoje eu vou trazer uma pessoa extremamente relevante. Outra coisa, a live com ela é, sem dúvida, uma live que eu vou estar muito à vontade. Vai ser uma live muito boa de conversar, de trocar ideias, de relacionar, de entender a questão do marketing pessoal, da imagem, do profissional, nesse contexto pandêmico, para a gente poder trocar ideias e fazer com que esse momento seja um momento ímpar para todo o desenvolvimento profissional. E a gente precisa dessa visão de marketing pessoal, imagem, qual é a importância de uma reputação empresarial, uma reputação da minha imagem, o que isso vai agregar na minha vida como profissional. Então eu vou logo convidando a minha amiga aqui para fazer parte e eu vou logo apresentar que a gente possa trocar várias figurinhas extraordinárias. Mariana Dantas, daqui a pouco ela está entrando aí. Ela é consultora de imagens, estilo e marca pessoal, formada em Direito e pós-graduada em Psicologia Jurídica, Brand e Gestão de Pessoas e Coach. Iniciou o ramo da beleza em 2013 como maquiadora e há quase uma década lida com insegurança feminina, relacionamento à imagem pessoal. Em 2017, após sua primeira formação de coach, deixou e descobriu que o autoconhecimento aliado à técnica e ferramentas é o instrumento mais eficaz na construção de uma autoimagem forte, coerente com seus valores e necessidades. Eram as pessoas e profissionais que ela precisava incorporar para ser um profissional diferenciada. Com todo carinho, seja muito bem-vinda. Dê suas considerações iniciais. Ai, obrigada, Paulo. É uma alegria estar aqui com você hoje. Uma alegria ter sido convidada para falar sobre o impacto da imagem, né, na nova realidade que a gente vem vivendo. E, na verdade, a imagem sempre teve um papel extremamente fundamental no julgamento que as pessoas têm em relação a nós. Então, o reflexo disso vai impactar diretamente no nosso trabalho e na reputação que a gente cria. Então, é uma satisfação imensa estar aqui com você e com os seus e os meus seguidores aqui assistindo a gente. Perfeito. Uma das coisas que eu acho interessante é que sempre eu assistia as suas lives e eu dizia, meu amigo, eu odio, qualquer dia eu vou fazer uma live com Mari, porque a live dela, ela consegue passar o conteúdo e ser interessante, atrativo, clean, assim, que você fica assim, eu quero assistir mais, quero assistir mais. E graças a Deus o convite foi aceito, a gente tá aqui fazendo essa live e já bombando com várias perguntas que eu tô aqui, ó. Só saltitando algumas perguntas aqui que eu queria sua visão. Por que é importante Claro. cuidar da imagem pessoal no trabalho? A gente sabe que é importante porque a imagem é tudo. Você mesmo no começo falou que as pessoas avaliam muito os profissionais pela imagem que eles passam, ou ela passa, ou ele passa. Qual é a importância disso no ambiente de trabalho? Fala pra gente. Bom, o período que nós temos para julgar uma outra pessoa é muito curto. De 3 a 15 segundos é o tempo suficiente para alguém olhar para você e julgar se vai dar continuidade nessa conexão ou não. A grande questão nisso tudo é, muitas vezes, nas nossas relações pessoais, a gente tem a oportunidade de ter uma segunda impressão.
de explicar, de falar, de contextualizar essa primeira impressão que foi gerada. A grande problemática é que no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente não tem essa outra oportunidade. Muitas vezes, como colaborador, nós somos julgados, aí a minha cachorra já vai começar a se estressar. Beleza, não interfira na live. E como subalternos, digamos assim, ou como funcionários, a gente tem que se adequar a um perfil estabelecido pela empresa. Como profissionais autônomos, um beijo, Felipe, um prazer ter você aqui com a gente. Como profissionais autônomos, a gente precisa se estabelecer no mercado de uma forma coerente, passando credibilidade. E isso vai interferir no nosso vencimento no final do mês. Porque no final das contas, quando as pessoas nos conhecem, elas vão interpretar se esse profissional tem credibilidade, tem uma reputação favorável para que eu possa contratar esse profissional e que possa ter as minhas necessidades atendidas. Então, a imagem ela acaba interferindo diretamente em como a pessoa que tem um potencial para me contratar vai me julgar. Perfeito. Eu vou fazer outra pergunta aqui, eu vou fazer algumas ponderações, aí você vai dizer se eu estou certo, se estou errado, porque falar de marketing pessoal, de imagem pessoal, eu estou falando com a pessoa certa. Então, quais os principais cuidados que a imagem pessoal e o ambiente de trabalho um profissional precisa ter? Eu sei que precisa de um pouco de aparência, ele precisa se preocupar com a questão da aparência, o prazo, o horário, chegar na hora certa, sair da hora certa, se preocupar com essa questão dos horários. Ele precisa ser uma pessoa que tem uma postura correta, ele precisa ter uma pessoa que tenha cuidado com as distrações. Eu estou falando com você aqui, né? E aí, de repente, alguém fala comigo, eu dou atenção e deixo você aqui. Isso vai queimar, de alguma forma, a minha imagem perante você e perante o público que está assistindo essa live. Outra coisa, limpeza, higiene é o básico, mas é necessário para que a gente possa ter uma imagem bem feita, bem trabalhada. A comunicação tem que ser assertiva. Eu não preciso, por exemplo, numa live que eu estou falando de imagem, estou falando de comportamento, eu fazer uma comunicação totalmente incoerente com a realidade. Por exemplo, eu falar, os stakeholders que estão nessa live estão compreendendo que a gestão desse projeto pode ser influenciada por vários determinadas situações que podem gerar determinados problemas. A pessoa diz assim, o que é que nada esse cara está falando que eu não estou compreendendo? Eu tenho que ter uma comunicação fluente. Eu tenho que evitar alguns tipos de brincadeiras que podem prejudicar a minha imagem, principalmente online. Porque a gente às vezes fala uma coisa sem a pretensão, sem ter aquela maldade, mas a maldade teve. Determinadas palavras que eu nem sabia que eram preconceituosas, hoje em dia eu sei. Por exemplo, criado mudo. Criado mudo, antigamente eu achava que criado mudo... Você sabe qual a diferença, o que é criado mudo? Sim. O que é criado mudo? Vai lá. Bom, o criado mudo é aquele criado no sentido de escravo, né? Que tinha que ficar segurando as coisas e caladinho, né? Servindo ao senhorio. É bem complexo. Quando a gente mexe em algumas palavras tradicionalmente faladas e que não são pensadas, a gente acaba incorrendo em um erro e esse erro pode sim manchar a imagem da gente. E aí, com base nisso, aí tem as reclamações. Você, na internet, falar um tipo de linguagem dessa. Você foi bem coerente na sua explicação. Criado mudo, para muita gente, é aquela cômodazinha, aquele... Mesa de cabeceira. Mesinha de cabeceira. Só que não é. Tem uma outra conotação. Se você não souber dessa forma, dessa conotação, você pode manchar a sua credibilidade, sua imagem, por alguma pessoa achar que você está sendo preconceituosa. E outra coisa que é muito comum nas redes sociais, eu vou deixar você à vontade para você depois me falar quais são os outros princípios, outros cuidados que eu tenho que ter. Eu estou dando alguns básicos aqui. Claro. As reclamações. Você faz uma postagem, alguém reclama, a primeira coisa que você faz é atacar aquela pessoa para se defender. Isso queima a tua imagem, porque às vezes a pessoa quer que apenas você justifique aquela situação. E aí você reclama, você cria uma situação onde a pessoa não quer se comunicar mais com você. Mas são algumas.
Passa para a gente, quais são os critérios, ou explica melhor essas pontuações que eu coloquei sobre trabalhar a imagem do profissional. Olha, Paulo, é muito complexo e muito simples ao mesmo tempo. Por quê? A imagem profissional, ela é a consequência da sua imagem pessoal. Antigamente, a gente não tinha que pensar muito em imagem pessoal, porque o ambiente de trabalho ele era muito resumido. Mas com o advento da internet, principalmente com as redes sociais, acaba que a nossa vida social ela é exposta e ela se confunde muito com a nossa vida profissional, principalmente profissionais como eu e você, que se utilizam da internet e das redes sociais para divulgar o próprio trabalho. Então, acaba sendo muito tênue essa linha de conseguir manter uma imagem inabalada. É muito desafiador a gente não ter um deslize, porque o ser humano, ele desliza o tempo inteiro e é um eterno aprendizado. Mas na rede social a gente não tem mais como apagar. Se a gente apaga, muitas vezes alguém já tirou print. E a gente fica exposto, literalmente exposto. Alguns cuidados que a gente precisa ter, por exemplo, em relação às nossas redes sociais, é aquilo que eu estou postando agrega na imagem que eu desejo passar. Claro que todo mundo tem uma vida social e nem sempre tudo deve ser escondido porque eu estou com medo de que as pessoas me julguem. Não é sobre isso. Mas qual vai ser o impacto daquilo que eu estou fazendo na imagem que eu desejo construir? Isso vai interferir negativamente naquilo que eu estou construindo, na reputação que eu estou construindo, com tanto zelo, com tanto esmero, com tanto cuidado. Então, na rede social, a gente acaba transferindo o que vive na realidade. Então, se não existe um cuidado na realidade, fatalmente esse cuidado não vai existir nas redes sociais. Então, é o velho e bom costume de casa vai à praça. Verdade. Por isso, é importante a gente avaliar a comunicação de uma maneira global. Você falou sobre comunicação assertiva e é muito pertinente. Dira está aqui com a gente, Dira é especialista em comunicação não violenta, né? Já aprendi bastante com ela sobre esse tema. E a gente precisa realmente cuidar que tudo o que a gente veste, o que a gente fala e como a gente se comporta, comunicam alguma coisa. Então, eu preciso entender que a comunicação não é sobre o que eu digo, mas é sobre como o outro interpreta aquilo que eu estou dizendo. E esse dizer, ele tanto é verbal como não verbal. Por exemplo, se eu vou a um determinado lugar e não estou compatível com o público que vai me receber naquele lugar, essa compatibilidade ela pode ser ou a mais ou a menos. De que forma eu devo me portar? De que forma eu posso atender aquele público de maneira que ele se sinta acolhido, bem recebido, pertencente àquele ecossistema? Como é que eu posso, através da minha linguagem verbal, falar de uma maneira que o outro entenda? Como é que eu posso deixá-lo à vontade na minha companhia se eu não estou usando uma vestimenta apropriada? A gente sabe, por exemplo, no ambiente jurídico, né, o ambiente do qual eu vim, a gente tem que estar com uma vestimenta impecável, porque a gente passa autoridade, a gente passa confiabilidade, e os nossos clientes, eles precisam se sentir protegidos, de certa forma, ter segurança, né, de que a gente vai conseguir passar o conhecimento que a gente tem a favor dele. Então, de que forma eu posso, durante uma palestra, durante a minha fala numa sala de aula, demonstrar àquelas pessoas que estão me ouvindo segurança suficiente que eles depositaram em mim enquanto profissional? Como eu posso comunicar isso através do meu comportamento? Como você falou, quem trabalha com autoconhecimento principalmente, chega diante do seu cliente, do seu paciente, como queiram, de uma forma, de uma postura mais encolhida,
que demonstra uma certa vulnerabilidade, que demonstra falta de conhecimento. Então, como eu posso, através da minha postura, através do meu comportamento, através daquilo que eu falo, daquilo que eu visto, trazer essa reciprocidade para o outro? Emanuele colocou aqui, a forma como nos vestimos demonstra a nossa personalidade. Em alguns ambientes a gente não consegue passar numa totalidade, Emanuele, mas quem domina a arte do vestir consegue traduzir a sua personalidade através daquilo que veste. Então, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas uma consultoria de imagem nesse sentido ela é muito apropriada. Porque, como eu falei, eu estou usando como exemplo o ambiente jurídico. Muitas vezes as pessoas só querem usar as roupas que comumente usam nas cores que comumente usam. Então, são cores mais sóbrias, pessoas muito sisudas, muito sérias. Às vezes, a gente não consegue se sentir perto nesse ambiente da pessoa que está cuidando, zelando da nossa reputação. Então, por que não ousar com uma cor, ousar com um corte de cabelo? É bem delicado, porque alguns ambientes têm um dress code específico, tem uma comunicação muito específica, que quando a gente deseja colocar um pouco da nossa personalidade e deixar um pouco mais disruptivo, a gente acaba sendo segregado, né? E isso ainda ocorre. A Dira colocou aqui, um dos meus debates do dia a dia é sobre motorista de aplicativos. Um dos grupos decidiram vestir roupas de passeio na praia para trabalhar. Isso me causou um mal-estar. De fato, a gente tem que ver o público, como é que o público vai se comportar no seu posicionamento, da sua vestida, do seu vestimento. Ou seja, tem várias situações aí. E tem várias profissões, né? Várias profissões. Qual é a profissão que você está usando para trabalhar e qual é o perfil dessa profissão? Eu dou um exemplo muito simples para delimitar isso, se me falha a memória aqui, um treinamento que eu fiz de coach. Eu fiz um treinamento de coach, 2 treinamentos. Um treinamento, o coach principal, o master coach que estava treinando, ele estava de terno e gravata. E estava treinando a gente e a gente estava lá com a roupa social esporte. E a gente foi fazer o master coach e foi num hotel. E dentro desse hotel tinha piscina, tinha área de lazer e ele estava de bermuda. Então, vai depender do ambiente, do momento, da circunstância, de tudo. É todo um complexo de informações para você limitar que a roupa vai causar um impacto negativo ou positivo. Porque tem que ver o conjunto como um todo. Não é verdade? A própria estratégia que ele utiliza, né? Porque em treinamentos um pouco mais alongados, num primeiro momento o profissional aparece alinhadíssimo. Por quê? O primeiro impacto é muito importante, ele precisa passar essa credibilidade. Depois que ele conquistou a confiança e o respeito do público, ele já se permite, por exemplo, num segundo momento, se posicionar de uma maneira mais leve e tranquila, se sentindo confortável para passar aquilo que realmente importa. Então, a imagem estratégica, ela tem a ver também com o que você deseja passar através daquela imagem. Então, a gente tem que entender todo um contexto que envolve essa comunicação. O local, as pessoas, o conteúdo da fala, como eu disse, tanto verbal como não verbal. Essa linguagem, ela vem recheada de elementos que precisam estar no nosso controle minimamente quando a gente é a pessoa que vai falar ou que vai se apresentar no mercado. Lone falou aqui, fico encantado com a formalidade de Paula em suas aulas. Obrigado. Vamos lá. Vamos falar de um outro tema que é extremamente polêmico e eu gosto de Mari porque é o seguinte, a gente consegue tratar um assunto polêmico de forma bem humorada, descontraída e consegue entender e chamar para a gente a responsabilidade de trazer esse conteúdo e fazer o diferencial com ele. Vou falar de um assunto que é bem polêmico, que é o que é reputação empresarial. Porque todo mundo tem uma reputação. E tem uma reputação empresarial a prezar. O fato de você queimar essa reputação no ambiente externo pode queimar também a reputação empresarial. E aí eu tenho um fato, uma questão que uma amiga minha, sensacional, que eu já chamei ela para ser professora, inclusive de você, Mari, que ela me chamou, fez, Paulo, vamos sentar aqui. Estava terminando um evento à noite, que fui participar de influenciadores digitais aqui e tal, e eu fui.
Quando terminou, ela fez, eu tenho uma aula para você, para ministrar amanhã, que é sábado e domingo. E aí ela fez, Paulo, vamos sentar aqui nesse barzinho que eu vou ficar bebendo aqui. E eu vou ficar bebendo, você senta, explica um pouquinho como é que vai ser a metodologia e depois você vai embora. Aí eu analisei, tudo bem, eu já tinha falado para minha esposa que eu ia sair, que eu ia estar no evento, eu poderia ligar para minha esposa tranquilamente, dizendo, eu estou com fulana, não tinha problema nenhum em relação a ciúme dela. Mas eu fiquei analisando, será que uma pessoa me vê numa sexta-feira à noite, conversando com a menina, ela tomando uma cerveja, ninguém vai reparar se eu estou tomando ou não estou. Será que isso vai causar uma reputação na minha imagem negativa, empresarialmente falando? E aí eu disse, não, Mário, eu não vou. Né? Falando assim, considerando que você foi a pessoa, mas no caso foi Georgina, uma pessoa sensacional. É a pessoa que eu nunca vi uma pessoa para gostar tanto de cerveja na minha vida. E ela foi, pá, tudo bem, Paulo, tranquilo. Aí eu fui para casa e ela ficou lá. Não teve problema nenhum. Mas aí a questão da visualização de uma reputação para não criar um mal-estar lá na frente. E o que você acha dessa reputação? O que você acha que é importante, essa preocupação, esse zelo com a reputação empresarial? Fala aí pra gente. Bom, desmembrar a reputação em reputação empresarial, ela é válida até certo ponto. Porque reputação independe do ambiente. É sobre você. Você não é duas pessoas. Hoje em dia não tem mais o mundo online e o offline. As informações, elas estão correndo nos dois ambientes. Então, ter esse cuidado, esse zelo com a reputação, independe de onde seja. Mas eu entendi a sua pergunta no que diz respeito à área profissional. O que acontece? Como eu já disse, nós temos situações diferentes enquanto funcionários de uma empresa e enquanto empreendedores ou empresários. A gente responde sobre nós mesmos de maneira diferente. Então, numa realidade, enquanto contratada de algum ambiente, eu preciso entender de que forma eu preciso me comportar para ser coerente com a imagem dessa empresa. O vestir a camisa da empresa não é somente enquanto eu estou colocando a camisa, a farda desse local. O meu comportamento tem que ser condizente com missão, visão e valores dessa empresa. A maioria de nós entrou e saiu de empreendimentos sem fazer a menor noção do que era missão, visão e valores da empresa. Mas isso tem que estar muito enraizado. Nós precisamos, inclusive, saber dessas informações para saber se é coerente com a nossa postura, com os nossos valores. Será que vai ser interessante para a minha marca pessoal me associar a essa empresa? Como é a reputação dessa empresa no mercado? De que forma eu me associando com ela vai haver um co-branding? Ou seja, eu vou pegar os pontos positivos daquela empresa para mim e vou transferir os meus pontos positivos para aquela empresa. De que forma essa associação pode ser interessante e benéfica para todo mundo? Quando eu sou empreendedor, que é bastante o nosso caso, eu preciso ter um cuidado redobrado, porque eu não posso me escorar na reputação de ninguém. É a minha reputação e, inclusive, a reputação dos meus clientes para comigo. Será que eu vou ser contratada por aquele cliente tendo a reputação que eu tenho? Isso tem muito a ver com uma atuação de nicho de mercado. Muitas vezes a gente está posicionado de uma forma a atrair um nicho específico, um público A, um público B. Muitas vezes, quando a gente tem esse comportamento, de repente a gente desvirtua e se posiciona num comportamento de uma classe diferente ou de um nicho diferente. Como isso vai gerar um impacto no nicho onde a gente atua? Será que ter uma postura mais informal, de estar num boteco tomando uma cervejinha, vai ter um impacto negativo na minha imagem? Eu fui sua aluna, né, anos atrás, na pós-graduação, e sei que, além de professor, você é ser humano. Nós sabemos disso, pessoas um pouco mais esclarecidas vão entender que as pessoas jurídicas também têm vida social.
Mas até que você explique para um aluno, dependendo de onde é esse aluno, de qual nível de instrução ele tem, como é que vai ficar a sua reputação? O aluno vai sair por aí nos corredores dizendo, menina, eu passei num barzinho tal e vi o professor Paulo assim, 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 tava de bermuda. Vamos supor que a realidade fosse um barzinho na praia. Eita. Poxa, não tem como estar de terno e gravata É, num barzinho na praia. Você tá mais informal. Muitas vezes você tá com sua família e tá tudo bem. E de repente fica uns corredores que o professor Paulo estava de bermuda, não sei aonde, e até que se explique o contexto já gerou um burburinho, e muitas vezes esse burburinho ele é negativo. é. Daqui que você explique o que aconteceu e tente reverter essa situação, a tua imagem já ficou manchada. Então, até que ponto vale a pena se expor a determinadas realidades e sofrer determinadas consequências disso? E eu tenho uma situação meio engraçada que eu tava num barzinho de esquina, que esse barzinho fechou, e eu tava querendo assistir o UFC. E a minha televisão, nesse dia, não tava passando o UFC. Deu problema. Acho que é alguma coisa Eu adoro da UFC. conexão. E aí eu fui pra esquina pra assistir o UFC. Eu disse, eu vou assistir o UFC, tudo bem, Paulo? Paula disse, não, vá-se embora, vá assistir. Você tá louco pra assistir a luta. E aí eu fui. Quando eu comecei a assistir, e só focado em assistir a luta, né? Quando eu olhei para um lado, várias meninas tomando cerveja, pessoal fumando, e eu nada de querer prestar atenção, só ali. Aí depois eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, assim, não vai dar certo eu ficar aqui. Porque quem estiver passando não vai identificar que eu sou focado só em assistir o UFC, vai ficar vendo o contexto geral. E aí eu disse, não, eu vou para casa, é Isso. melhor. Ou senão eu vou chamar minha esposa para vir para cá, vai ficar aquela situação mais família. É, Porque, infelizmente, você não pode separar a pessoa da imagem que a pessoa tem no mercado para as funções que ela exerce nesse mercado. E aí encara em isso. uma outra pergunta, tem muito a ver com o que eu vou falar com você, é o seguinte, como ter o controle da reputação empresarial no mercado? Aí vem primeiro ponto. Eu sei que tem algumas perguntas, eu vou tentar ler daqui a pouco, tá? Eu sei que, por exemplo, tem investir uma reputação em relações públicas para que a pessoa que tenha, por exemplo, passe por uma TV, uma rádio para melhorar a sua reputação pública, não que a sua reputação ou a reputação esteja queimada, porque se estiver queimada o trabalho é maior. Uma vez você passa anos trabalhando sua imagem, só um erro queimou sua imagem por um resto da sua vida. Pode ser Mas fatal. você tem que manter a sua reputação. Porque a Coca-Cola sempre traz novas propagandas, traz novos anúncios, traz novas divulgações, porque ela quer manter-se viva no mercado, embora seja líder do Isso. mercado. Adotar um cenário de transparência. Você transparente. Tudo que você faz lá fora é o que você exerce. Você é uma pessoa que não tem nada a esconder. Então, se você não tem nada a esconder, é muito mais tranquilo você viver essa sua vida. Teve uma situação que aconteceu ontem, de ontem para hoje. Eu vou contar para vocês, que eu gosto de contar cases de sucesso. E aí, Mari já sabe o que eu estou falando. Eu participei de uma votação para ser orientador de vários alunos onde eu dou aula. E aí, consequentemente, os alunos foram escolhendo, já fechou, já esgotou. Teve até uma aluna aqui que me elogiou, que ela fez um story chorando assim, eu queria ele. E resolveu, fechou. Ou seja, esgotou as minhas inscrições. Porém, a arte lá estava dizendo mestre. Mestre em administração e direção de empresas. Eu não sou mestre ainda. Eu sou mestrando. Eu estou fazendo mestrado. Eu não tenho para que esconder. Até um amigo mesmo fala, Paulo, já ninguém vai reparar para isso não. Pelo contrário, as pessoas estão visualizando qualquer detalhe, qualquer deslize que você faça, lá na frente a pessoa dá Isso. um print e diz, ele nem era e já estava divulgando que era. Então, na minha stories, eu publiquei a arte já corrigida e dizendo, esgotado. Por quê? Eu não tenho para que esconder isso. Então, quando eu não escondo, eu estou Isso. melhorando ainda mais a minha reputação. Eu estou controlando, eu estou verificando qualquer tipo de deslize. Engajar todas as pessoas envolvidas com você. A sua equipe tem que estar alinhada com o que você tem, com o seu propósito, com as suas Isso. informações. Tem aquela frase, diz com que tu andas que eu te direi quem és. E também Pois criar é. uma comunidade de marca. Criar uma marca. Porque eu estou falando hoje com Mari. Mari é uma pessoa que tem uma extrema competência e credibilidade no mercado. Porque eu fiz live com outras pessoas. Porque elas agregam valor à minha marca. Eu não vou falar uma Isso. pessoa que vai queimar a minha imagem por estar falando alguma coisa que não tem propriedade. Ela tem.
Ela vai trazer. E além dela trazer, ela traz com um clamor de alegria, descontração, que eu não sei. Quem faz melhor. Então, o que é que você pode falar em relação ao controle da reputação empresarial? Controlar é uma palavra muito forte. A gente pode gerenciar, Olha, né? tá vendo? Porque muitas vezes foge do controle e a gente precisa tratar dentro de uma realidade de gestão de crise, né? Mitigar, né, Então, problema. eu vi que perguntaram aí sobre ter Instagram pessoal e Instagram profissional. Como gestora de redes sociais, eu posso sugerir o seguinte: se você conseguir dominar bem os dois, tenha. Mas eu não fui bem sucedida nisso. Então, estrategicamente hoje eu tenho dado mais importância ao meu Instagram pessoal, que eu estou transformando dia após dia em híbrido. O que significa isso? Eu tenho informações estratégicas da minha vida profissional e tenho informações estratégicas da minha vida pessoal, porque quem me contrata são pessoas. E essas pessoas precisam se conectar comigo de alguma forma. Como você se conecta com outra pessoa? Quando você sabe que a pessoa ela é real, que ela tem uma vida, que ela sai, que ela tem família, você vê que é uma pessoa que passa por dificuldades muitas vezes semelhantes às suas. Então, como controlar tudo isso? Controlar não tem, mas você consegue gerenciar. Então, quando você se posiciona de uma forma transparente, onde a sua vida é pública, seja ela pessoal ou profissional, você tem condições de, num deslize, assumir o erro, mostrar a sua vulnerabilidade, falar a respeito disso. Não é porque alguém falou mal do teu trabalho ou falou mal de você que você vai responder de maneira ríspida. De que forma essa situação desafiadora pode ser benéfica para a minha marca pessoal, para a minha imagem? Até a forma como você responde a essa situação vai dizer, poxa, que pessoa coerente, que pessoa bacana. Bom, eu posso dar uma segunda oportunidade a ela. Ela está explicando o que está acontecendo, ela se posicionou de uma maneira humana. E é o que todos nós somos humanos. Passíveis de erro. É claro que a gente minimiza essas opções de erro e busca minimizar, inclusive, os danos desses erros. Mas não tem como impedir que eles aconteçam. Eu tenho como minimizar. E aí, isso num ambiente profissional vai estar muito relacionado à forma como eu encaro a minha vida pessoal de fato. Será que tudo aquilo que é vivido precisa ser mostrado? Será que tudo aquilo que é mostrado tem de fato o impacto que a gente acredita que tem? Porque como a gente visualiza muito a vida dos outros nas redes sociais, a gente acha também que pode ser um dia o alvo, né, dos olhares malignos das pessoas, e não é bem assim. Você é mais um na multidão falando sobre você, falando sobre seus valores, sobre o que é coerente para você, mas pode passar despercebido por uma infinidade de pessoas que não estão nem aí para a sua vida. São pessoas que te seguem, são pessoas que curtem suas fotos bonitas no feed, mas não necessariamente uma coisa que vai acontecer na tua vida vai ter esse impacto todo na vida das outras pessoas. Então, é observar. Será que você não está achando que é o centro do universo? Será que você não está achando que o mundo gira em torno de você? Então, calma. Vamos analisar de fato qual é o teu desejo de imagem, o que você deseja trazer em relação à tua postura, em relação ao teu posicionamento também na internet. Como é que está sendo fora? Como você está lidando com as pessoas do lado de fora? Como você está lidando com o porteiro do condomínio, ou com o zelador do edifício empresarial onde você trabalha? Será que ficar bonitinho na fita no Instagram ou qualquer outra rede social que você use tem mais impacto do que isso? As pessoas percebem quando você é de verdade. As pessoas que te conhecem, que cruzam com você nos corredores, vão saber se você está sendo de verdade nas redes sociais. E aqui, e Paulo fala sobre a alegria, sobre a maneira de falar, enfim, eu sou extremamente mais formal
quando eu estou falando numa live dessa, por exemplo, ou numa palestra, enfim, num treinamento, do que sou de fato na realidade. Porque sou uma pessoa falante, extrovertida, que se mexe muito, que fala realmente alto. E às vezes eu tenho que entender que nem todo ambiente é propício para isso. Eu tenho que ir me adaptando à realidade que eu estou inserida para ter o resultado que eu espero. Então, essa adaptabilidade que é inerente ao ser humano, ela tem que ser trazida para o ambiente empresarial também. Como eu devo me comportar para que as pessoas me levem a sério ou não, né? Se esse for o teu intuito, não te levarem tanto a sério assim, de que forma eu posso me comportar para atender as expectativas de quem está me vendo e, claro, trazer uma renda, né? Se eu vivo com a minha imagem pública, eu preciso saber de que forma eu devo agir para poder ter uma maior receita. Então, é sobre isso também. Depende muito do nicho que você atua. Perfeito. Dira fez, você é maravilhosa. Você é assim, eu sei. Só chamo gente assim. Ó, chega uma aluna minha que perguntou o seguinte, que é a Loane. Ela gosta bastante de músicas ideológicas. É muitas vezes posto no meu Instagram. Isso interfere no meu profissional de alguma forma? Deixar a profissional falar. Eu não vou nem falar. Vamos lá, calma. Repete a pergunta para mim, Paulo, que no momento eu não estou conseguindo visualizar mais. Gosto bastante de músicas ideológicas e muitas vezes posto material no Instagram. Isso interfere no meu profissional de alguma forma? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu não estava conseguindo entender o tipo da música. É complicado porque muitas coisas que você se posiciona têm relação aos seus valores, e esses valores são inegociáveis. Então, se você posta porque faz muito sentido para você, e se você não postar vai ferir um valor seu, poste. Mas eu, por exemplo, me abstenho de temas que vão gerar conflito. Me abstenho de temas como política, como religião. Futebol. Futebol não é o caso, porque eu nem assisto. Mas temas com problemáticas que vão gerar muito burburinho. Tem gente que se vale desse tipo de tema e que ganha muita visibilidade com isso, e tá tudo certo. Dentro do teu esquema de imagem, da tua estratégia, se faz sentido, ok. Mas até que ponto vale a pena um desgaste com uma pessoa, ou com uma classe, ou com um grupo específico, para segurar uma onda que muitas vezes não é um valor significativo para você. Então, se você tem um grupo que tem a mesma visão de mundo, que compactua com as mesmas ideias, e lá você pode se posicionar com uma certa segurança, vai lá. Porque a gente tende a ter a necessidade de ser aceito. Isso é inerente do ser humano. Aí eu venho para uma realidade multipotencial, múltipla, plural, como são as redes sociais, fatalmente um ser humano que seja vai discordar de mim. Eu vou, talvez, com a minha fala, mexer na dor de alguém. E você nivelar dor é muito complicado, porque você não sabe o impacto disso na outra pessoa. Então, se realmente é importante para você, poste. Se não, eu sugiro que evite, porque uma coisa mal falada ou mal dita em um determinado momento, ela pode agora não gerar tanto impacto, mas lá na frente trazer um impacto tão negativo para você, que para você reconstruir, refazer isso daí vai dar muito trabalho. Se valer a pena, vai fundo. Uma das coisas que você falou foi muito assertivo. Uma das estratégias muito utilizadas por muitos YouTubers, influenciadores e demais profissionais da área do web é colocar um tema polêmico e tratar esse tema polêmico nas suas redes sociais. Isso dá certo? Isso. Dá. Agora você tem que ter um controle muito grande de gerenciamento de risco, porque qualquer coisa Isso. pode cair para um lado tão negativo que você vai ter muito mais dor de cabeça do que resultado. Então, se você está preparado para esse caminho, perfeito, mas eu não aconselho.
Outra É coisa o que a gente fala em termo muito. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, Paulo, mas há quem diga quem não pode com pote não pegue na rodilha, é né? verdade. Então, você precisa saber até que ponto você dá conta de lidar com uma crise dessa. A gente vê, por exemplo, é clássico, mas aquela situação toda que o Neymar passou por aquela relação pouco conturbada que ele teve com uma moça que falou e disse, aconteceu, que envolveu o clube, envolveu o patrocinador, ele perdeu milhões em patrocínio. É. Claro que na nossa realidade pode ser que a gente não perca milhões, mas um dano pode ser irreversível na nossa imagem. E uma coisa que Paulo falou de início, que é importante, beijo, Dira, foi uma satisfação ter você aqui com a gente, que Paulo falou que precisa ser de fato ressaltado, nós já temos uma marca pessoal. As pessoas já falam a nosso respeito quando nós não estamos no recinto. Por exemplo, quando alguém vai falar a respeito de Paulo, as pessoas falam, Paulo, é o que Paulo? Esse que Paulo dá uma margem para as pessoas falarem várias coisas. Porque Paulo pode ser uma pessoa para mim, mas pode ser uma pessoa para outra que está ouvindo a história e já vai falar outras características dele que não são as características que eu interpreto como as mais relevantes. E aí Paulo deixa de ser ele para ser o que as pessoas interpretam de quem ele é. E aí veja que complexidade. Quem eu sou, quem ele é, quem eu acho que ele é, quem ele acha que eu sou, quem as pessoas ao redor acreditam que um é e o outro é ou deixa de ser. É. Então, sai da verdade absoluta para uma verdade mais abstrata. É a verdade de quem? É a interpretação e o julgamento de quem? Então, você controlar isso tudo, essas opiniões todas, é impraticável. Então, você consegue gerenciar à medida que você vai se posicionando e coloca informações apenas que sejam congruentes com quem você deseja que seja julgado pelas outras pessoas. Olha que complicado. Mas é isso. Você consegue gerenciar o que o outro acha de você pelo que você diz de você mesmo. É sobre isso. Perfeito, olha só a nata do conhecimento aqui a gente está tendo hoje. E aí eu vou fazer o seguinte: o que é imagem profissional? A gente sabe que é um conjunto que representa percepções sobre uma competência ou uma qualidade de uma pessoa. E tem a ver também com a questão da aparência, reputação, Isso. conhecimento, postura, mentalidade. Tem a ver em uma série de elementos. Mas para Mari, o que é imagem profissional? Fala aí pra gente. Bom, fica difícil ser simplista no momento desse, Paulo. Mas depende da profissão que você tem. Em primeiro lugar, eu já tive várias profissões ao longo da minha jornada e fatalmente algumas pessoas que estão acompanhando a gente aqui também tenham passado por várias profissões. Você não é a sua profissão. Então, se chegar em um momento em que você precise escolher qual marca você deseja ressaltar, escolha sua marca pessoal. Eu precisei, em algum momento da minha jornada, escolher qual marca eu iria colocar investimento, não investimento exclusivamente financeiro, mas investimento de energia. Eu vou para qualquer lugar e Reposicionar, posso né? fazer qualquer coisa para onde eu for, sabe? Então, quando eu invisto numa imagem profissional específica, se um dia não fizer mais sentido para mim, eu precisar me reposicionar, eu vou ter toda uma dor de cabeça com logística para me reposicionar. Então, de que forma eu posso tornar isso mais simples? Investindo na minha marca pessoal. E aí, agregando os aspectos profissionais na minha marca. Porque essa marca já existe, como a gente já falou. Então, como eu consigo gerenciar essa marca profissional? É sendo uma boa profissional, independente da profissão que eu esteja exercendo. E como você se torna um bom profissional? Mais uma vez, o costume de casa vai à praça. Quando a gente é uma boa pessoa, a gente automaticamente
tem uma probabilidade maior de ser uma boa profissional. Como é que eu me comporto de maneira exemplar no ambiente profissional? É sabendo me posicionar, falando apenas o que vai agregar para o outro. Então, as minhas críticas construtivas, se eu não construir nada também, elas são descartáveis. Eu preciso entender que o outro tem as limitações, tem as questões dele, eu preciso respeitar isso, eu preciso ter empatia. São os soft skills, aqueles skills que não são, a gente não conquista na sala de aula. São skills que a gente conquista como seres humanos e que são cada vez mais importantes. O Fórum Econômico Mundial está aí para isso, que traz uma série de skills que a gente precisa desenvolver para ser o profissional do futuro. E não tem nada a ver com lidar com questões de robótica, de algoritmo, de realidade virtual. Não. São questões que têm a ver com habilidades de convivência, habilidades de lidar com outros seres humanos, entendendo as suas vulnerabilidades, entendendo as suas limitações. Então, um bom profissional, ele é um bom ser humano, automaticamente. Tem uma coisa que o César colocou aqui, eu vou dar como um exemplo. E aí tem muito a ver com o que você falou logo no começo, missão, visão e valores de uma empresa. Isso. Fui convidado para fazer uma consultoria numa empresa, chegando lá, entrei num ambiente lá, onde tinham vários computadores. E aí eu perguntei, cadê a missão, visão e valores? Um dos valores era ética profissional. Perfeito. Para mim, é um dos valores muito bom e muito bem acentuado, muito importante uma empresa ter. Só que quando eu olhei os computadores, todos os sistemas operacionais que tinham nos computadores eram pirata. Isso era trabalhado com os funcionários de forma tranquila. É pirata, a gente comprou no terceirão as máquinas não têm procedência, não tem nota fiscal, mas é assim mesmo, a gente tem poucas condições e é assim mesmo, a coisa funciona. E aí o funcionário fez, Paulo, se as máquinas são compradas sem procedência, os sistemas são piratas, por que ele fala de ética? Isso está errado também. Então é o que exatamente o César colocou. É extremamente subjetivo. Essa imagem, sim, muitas vezes é criada pelo funcionário, mas é desenvolvida pelo próprio gestor. O gestor, ele começa a trabalhar a missão, visão e valores e mostra para o mercado e para os seus clientes internos uma coisa que ele não é. E como você falou, eu tenho que ser uma boa pessoa, não só para o mercado ver, mas eu tenho que realmente ser uma boa pessoa, ter uma boa índole, ter um bom caráter. Porque antigamente, e aí eu vou falar para quem está assistindo isso aqui, e tem 40, 45, 50 anos, está assistindo isso aqui. Ufa, escapei. Escapou. O que acontece? Antigamente não existia o celular não tinha as aplicabilidades que isso tem hoje. Que a todo momento as pessoas estão gravando, estão filmando, não tinha. Então a sua reputação era muito o que as pessoas estavam ouvindo naquele momento e dentro daquele contexto. Hoje em dia tudo é gravado, então as pessoas guardam aquele histórico seu. Nossa. E agora, como é que eu vou ser? Se eu estou falando que eu sou ético, mas eu estou mostrando que eu não sou tão ético, aí um funcionário mostra o sistema mostrando, esse sistema precisa de uma ativação original, por favor, ative. Olha, minha empresa coloca ética e não é. Queima a imagem da empresa, queima a imagem do gestor, queima a imagem da empresa. O que você acha sobre essa visão que eu falei? Eu concordo super. É interessante que a missão, visão e valores muitas vezes está presa num quadro, mas não é de fato experienciado pela equipe. E você falou do gestor. Muitas vezes a gente se torna gestor de um lugar e não acompanhou, não cresceu junto com a empresa, foi contratado pela empresa, mas de repente quando a gente chega lá não é nada daquilo que foi prometido ou divulgado, ou você talvez trabalhe com franquia, e aí você tem a reputação da matriz, mas na prática muitas vezes não funciona daquele jeito que é divulgado, e aí também acontece muito com empresas que têm filiais, né, em outros lugares, onde a cultura desse lugar
não é é como se a cultura da empresa não fosse absorvida pela cultura do lugar. Então, o jeitinho que é dado lá, muitas vezes a matriz nem sabe. Veja como isso tudo pode ser muito complexo. É, Por mais que seja um tema que eu amo falar sobre, é um tema extremamente complexo e subjetivo. Então, quando a gente fala sobre marca, sobre reputação, várias coisas podem incidir positivo ou negativamente. E aí a gente precisa ter aquele jogo de cintura de entender o que é que depende de mim, o que é que depende do outro. Quando eu entro numa empresa dessa, numa função hierárquica inferior, eu não posso chegar para o meu gestor e dizer, então, você está falando de ética e o seu Windows é craqueado. A minha cabeça vai ser cortada fora. é verdade. Mas quando eu entro num cargo onde eu posso fazer esse tipo de questionamento, para quem eu vou reportar isso? Será que no nível da pessoa que eu estou reportando, ela é capaz de fazer essas substituições? Será que de fato é um valor para a empresa suficiente que ela mude? Ou você vai gerar um dissabor e vai sair de todo jeito? É um valor inegociável para você a ponto de, se você não falar, vai gerar um conflito seu interno e que você não vai conseguir dormir? Ótimo, mas se eu for conivente com uma situação dessa, vai fazer bem para minha reputação pessoal e para minha reputação profissional quando eu sair desta empresa, porque existe um currículo. É verdade. Você acaba levando um pouco da marca das empresas onde você passou no seu currículo. Por mais que você não compactue com certas coisas, mas você veio daquela empresa. E isso já aconteceu comigo para eu desfazer uma imagem ruim de uma empresa que eu já passei, foi desafiador. Eu tenho que desfazer a imagem que foi feita, zerar e criar uma imagem nova. É muito trabalho. É. Não é impossível, mas você tem que entender que é importante você saber por onde você passa. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Exatamente. Então, perceber tudo isso é de que forma, até que ponto vale a pena um vencimento interessante que vai impactar negativamente mais lá na frente, numa questão de longo prazo em relação à minha reputação. Então, são questões que envolvem os seus próprios valores. É interessante que o que você falou, eu lembrei de outra situação, onde eu cancelei um contrato com um cliente de consultoria. Olha só, eu recebi um valor bem bacana para trabalhar lá e eu falei para o dono da empresa, olha, você tem que demitir 3 pessoas. Essas 3 pessoas estão poluindo, estão trazendo negativamente coisas que não são produtivas para a empresa. E o dono fez, não, eu não posso demitir porque são da minha família. Eu disse até assim, Olha só. você paga para ela ficar em casa, ou eles ficarem em casa, mas não deixa ele na empresa, não, que está contaminando a empresa. E ele fez, não, não posso demitir. Aí eu fiz, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar o meu contrato. Mas eu estou te pagando para tu vir uma vez por mês e me paga. Às vezes eu pago para você o que um funcionário não recebe por mês. Tu está recebendo. Eu digo, não, não é por essa questão de valor. É o valor que não é em preço, em valor monetário. É valor a diferença de valor e preço. Aí eu saí. Vou ter que sair. Saí. 6 meses depois ele falou, Paulo, realmente aquelas 3 pessoas Tava me coberto de razão. muito. Me prejudicaram muito. E aí eu saí justamente por esse motivo. Eu não queria queimar a minha imagem, não queria desgastar a minha imagem. E isso é um valor inestimável que a gente tem que trabalhar. É desafiador demais. Quando se trata de empresa familiar, é muito desafiador. Walter, querido, uma satisfação ter você aqui na live com a gente. Estaremos juntos aí em breve. Já tem evento marcado, eu não vou falar porque ele não foi divulgado, então não vou falar. É spoiler, mas em breve a gente vai estar junto aí no evento e é uma satisfação enorme. E falando um pouquinho sobre isso, Paulo, César falou agora há pouco num comentário e que eu não sou mãe ainda, tá, César? Mas eu entendo que você é super coerente quando se coloca dessa forma.
se posicionar em de que forma meu filho me julgaria se me visse nessa situação, né? Eu acho que é o ápice da vergonha. Eu poderia usar esse termo. Será que meu filho teria vergonha de mim se me visse fazendo determinada coisa? Isso é muito pesado. Eu também, Eu não cá, sou mãe, mas você é pai, Paulo, você pode confirmar aí o que o César falou. eu fui no Atavarejo essa semana para fazer uma feira, uma pequena feira que eu precisava atender algumas necessidades aqui de casa. E aconteceu uma situação bem interessante que eu quero repassar para você e para quem está assistindo a live agora. Quando eu olhei, tinha um produto que é aquele que é de alumínio para guardar as comidas ou botar no forno para queimar tal, né? Aquele cubozinho de alumínio. E estava no Sim. chão. Aí uma das minhas filhas correu e pegou. Papai, achei! Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e tinha um carro aberto, o pessoal colocando os produtos no carro. E ela chegou e já botou dentro do carro da gente e saiu feliz. Ó, a gente já não vai comprar isso. Ei, que coisa boa. Aí eu disse, será que esse produto não é daquela pessoa? Tá, pai, mas aí eu vou perder. Eu digo, você não, isso não é seu para você perder. Mas aquela pessoa, sim. Vamos entregar? Aí ela foi, eu fui e perguntei: vocês perderam uma folha de alumínio, não sei o quê? Eita, a gente comprou, não estou encontrando, não. Eu encontrei, tá aqui. Aí entreguei. Ah, Paulo, tu tá falando isso porque tá na live. Não, não é porque eu tô numa live. É porque na hora que eu faço o certo, na frente de um filho, na frente de uma filha, isso vira exemplo para ela. Ela vai entender que o Exatamente. que não é meu, eu não quero. De forma nenhuma, eu não quero nada que não é meu. Mas o que é meu, eu vou Verdade. trabalhar, eu vou conseguir e eu vou conquistar. É essa imagem que eu quero ter. E essa imagem não precisa ter câmera fotográfica ou câmera para Isso. filmar, registrar o ato. Eu tenho outra situação que é bem interessante. Quando eu trabalhava em um outro local, eu era consultor de marketing e venda nesse local. E eu entrei no banheiro masculino daquele local e encontrei uma carteira cheia de dinheiro. Olha só, a carteira estava cheia de dinheiro, tinha cheque, tinha cartão, e a Nossa. pessoa era tão inteligente que colocou as senhas. Extra, senha, Carrefour, senha, Mastercard, senha, e eu encontrei essa Nossa. carteira. E eu olhei, de acordo, folheando, pegando a carteira, eu vi a foto e eu identifiquei que era do segurança. E eu cheguei, o senhor perdeu alguma coisa? Ele fez, não, não perdi nada não. Tem certeza? Ele olhou, eita, eu perdi minha carteira. Ai, meu Deus, desapareceu minha carteira. Eu encontrei. Aí entreguei para ele. Na mesma hora, quando ele recebeu a carteira, Mário, ele abriu e viu que o dinheiro estava lá, todinho. Ele começou a chorar. Eu disse, não, rapaz, tá, o dinheiro está todinho aí, eu não peguei nada. Mas não é pelo que você deixou de tirar. É porque ontem parou um carro aqui, um D20, e o cara deixou cair um bolo de dinheiro. E eu peguei. Eu só entreguei esse dinheiro porque tinha uma câmera. E eu sabia que depois o cara poderia descobrir que eu peguei esse dinheiro e eu ser demitido. E você encontrou minha carteira em um banheiro que não tem câmera. Toda gente entra e sai, nunca ninguém descobrir quem foi que pegou essa Verdade. carteira. Então, não é o que você está visualizando, não é as câmeras que estão filmando ou deixando de filmar que vai mostrar o teu caráter. É o que você é. Exato. Se você faz coisas boas, você vive tranquilo. É o que você falou, a transparência, a tranquilidade de você ser o que você é. E acabou, Isso. né? É sobre isso. É Eu acho que sobre eu sermos resumi, seres né? humanos melhores, mais do que dominar uma estratégia de imagem ou manipular a opinião das pessoas em relação a nós, nós sermos congruentes entre o ser e o fazer. E aquilo que vai ser aparentado vai ser somente uma consequência de quem de fato a gente é. Então, não tem muita estratégia nisso, né? Claro, envolve estratégia sim no que diz respeito a de que forma eu devo me posicionar para ser mais coerente possível e ter um retorno mais rápido, talvez. Mas não dá para lidar com gestão de imagem, seja ela no digital ou no presencial, se a pessoa não tem nada a ver com aquilo que ela mostra.
Então, essa incongruência, ela não se solidifica e em pouco tempo cai. É verdade. Eu vou falar mais um ponto aqui que eu acho bem relevante, que é o seguinte. Tá, qual é a importância da construção? Por que eu construo uma imagem? Eu sei que eu posso construir porque eu quero prolongar minha carreira, eu Sim, quero atuar numa função de liderança, tenho que dar bom exemplo, eu quero solucionar, que é aquela pessoa que soluciona crises, então aquela pessoa que está próxima de uma pessoa que soluciona crises, realmente é uma pessoa que tem uma imagem boa. Ninguém vai trazer seus problemas para uma pessoa que não confia. Então, a pessoa para sim, confiar tem que ter uma transparência. Participar de claro. processos seletivos, né? Eu tenho que fazer uma boa. E aí entra um caso que eu gosto muito de discutir, e a pessoa certa para discutir aqui é Mari, que ela trabalha com imagem. A gente está vendo, Mari, muita desconstrução da imagem das pessoas através das redes sociais. E eu estou tendo o maior Uhum. cuidado de tratar isso e estou escolhendo você para ser a portadora dessa comunicação, para ser realmente incisivo, bem delicado nessas pontuações. Porque eu não estou falando que as pessoas devem parar de fazer o trabalho de uso das redes sociais da sua forma. A minha Sim, preocupação é a forma desesfreada, ou errada, ou errônea, que pode prejudicar aquela pessoa quando ela for procurar uma oportunidade no ambiente de trabalho. Sobre isso, o que é que você poderia dar alguns exemplos de como eu trabalhar uma reputação, uma imagem profissional no mercado? olha, eu não sei se você se recorda, mas foi um exemplo dado em sala de aula, no MBA que eu fiz com você. Uma das alunas que é empreendedora, né, na verdade, faz parte de um status de liderança na empresa onde ela trabalha. Ela julgava e recrutava ou desrecrutava pessoas de acordo com as publicações que elas faziam. Então, existem algumas empresas que têm seus valores muito fortes e são valores inegociáveis, onde quando elas percebem algumas características nas pessoas em que estão recrutando, elas nem dão prosseguimento nesse processo seletivo. Elas já descartam aquela pessoa de imediato. Não que seja uma coisa certa ou uma coisa errada, isso vai depender de empresa para empresa e de que forma isso fere os valores dessa empresa. Mas até que ponto se trata de valor inegociável, publicizar, tornar público determinada coisa da sua vida? Existe um pensamento mais retrógrado, mais antepassado e mais tradicional, de que se você evita falar sobre coisas da sua vida, muitas vezes evita mal olhado, evita que gente interfira e que as coisas deem errado, né? Ou que alguém sinta inveja, essa energia negativa, enfim, dê problema aí para você. Mas é importante num ambiente onde está tudo tão público, todo mundo sabe da vida de todo mundo, você ter cuidado em quem está tendo acesso a essas informações. Porque antigamente os nossos pais se preocupavam por onde a gente passava, porque podia ter alguém seguindo a gente, né? E descobrir onde a gente mora, descobrir o que a gente faz, e de repente a gente expõe nosso trabalho, a gente expõe a escola onde os nossos filhos estudam, a gente expõe a nossa rotina. Então, imagina se alguém começa a te visualizar, começa a te seguir, e só através dos stories ela já tem acesso a toda a tua agenda, aos locais por onde você passa. Olha o nível de vulnerabilidade ao qual você está se expondo. Verdade. Então, vale a pena esse nível de exposição? E se vale, qual é o objetivo? Você está convertendo isso em trabalho? Você está convertendo isso em rendimento, ou até em autoridade no seu nicho? Ou é uma métrica de vaidade por curtida, por engajamento, por compartilhamento, por public post? A gente precisa entender qual é a necessidade,
Porque nós que trabalhamos com autoconhecimento sabemos que grande parte de tudo que é publicizado é feito por questões de ego. É feito porque eu desejo ser visto. Porque as pessoas com quem eu convivo não me dão atenção. Então eu preciso botar a boca no trombone, preciso falar sobre a minha vida e ter uma vida interessante para que as pessoas se importem comigo. Então, até que ponto isso é, de fato, usar as redes sociais com cunho de relacionamento, porque, de início, esse é o objetivo da rede social, ou eu estou tratando uma carência afetiva, tendo acesso a curtidas enfim, pessoas me visualizando. Até que ponto eu estou usando a rede social para o que eu deveria usar? Isso também é muito relativo. Boa noite, Michele. Então, a gente precisa entender que nem tudo é estratégia, mas nem tudo pode ser lidado de maneira meramente intuitiva. A gente pode ser bastante prejudicado. E aí ficam as dicas de, por exemplo, eu tenho o Dilema das Redes e tenho Privacidade Hackeada como 2 grandes documentários que falam sobre a vulnerabilidade dessas informações através das redes sociais. Então, prestar atenção de que forma a gente está usando as nossas informações pessoais e tornando-as públicas para que as outras pessoas tenham acesso a isso e usem isso de má fé, porque existe. Né? Então, Exatamente. é sobre isso. Eu acho interessante esse tema, que ele é bem polêmico, ele pega bem no fundo, assim, você falou de forma bem profunda, e algumas pessoas podem até ficar chateadas, mas é a pura verdade. Outra coisa que eu acho que às vezes fico muito preocupado é com o jovem se espelhar demais em outras pessoas, na vida, na qualidade, naquele mundo perfeito das outras pessoas, e esquecer do seu mundo perfeito. Porque todo mundo tem seu mundo perfeito. De alguma forma, sim. Aí as pessoas se espelham tanto na melhor casa, no melhor carro, na melhor amizade, que esquecem dos seus contextos básicos e acabam prejudicando ou se frustrando profissionalmente. E é isso que eu acho que você tocou de forma bem positiva e bem assertiva. Um dos pontos aí para a gente fechar com chave de ouro, que a gente já está passando das 21 horas aí, tranquilo e meia, é como eu posso construir uma imagem profissional. Eu vou falar alguns pontos aqui e depois eu vou deixar você à vontade para finalizar com chave de ouro com essa pergunta. Porque a gente sabe que tem que investir em qualificação. Porque você o número de conhecimento, o quanto de conhecimento você tem. Se eu hoje estou na atual situação que eu estou hoje, se hoje eu me qualificar, eu posso ir além do que eu tenho, o que eu tinha hoje, amanhã. E assim vou evoluindo. Então, a qualificação é importantíssima para a evolução do profissional. Outro ponto é cuidar da imagem pessoal. Antes de você se preocupar com o profissional, você tem que saber que a pessoal é a que influencia a profissional. As duas estão muito ligadas diretamente. Exato. Outra é a questão de ser pontual. Para vendedor, aí vai a dica de vendedor. Para vendedor, tem algum vendedor aqui que quiser fechar um negócio, a dica de vendedor é agora. Chegue pontualmente. Porque na hora que você chega pontualmente e seu cliente chega atrasado, ele lhe deve, porque ele chegou atrasado e você estava pontualmente naquele horário que foi marcado. Agora, na hora que você chega atrasado e ele está esperando, você não deve mais nada e ele não deve mais nada para você. E você fica sem condições nenhuma de passar qualquer tipo de produto ou serviço. Então, uma das coisas que é importante é a imagem, é a pontualidade. Outra é ter cuidado a questão de atitudes positivas. Né? A gente é o que a gente pensa e que a gente acredita, né? A gente vê muito isso em coach, né? Super. Você é o que você acredita. PNL, isso. Né? Então, se você acredita só que vai dar errado, desculpa, tá prejudicado. Você não vai conseguir coisas boas. Você vai estar sempre caindo naquela situação de coisa ruim. Você tem que ser positivo. Sim. Isso ajuda na boa imagem. Até tem aquela questão do PNL, né? Se você fala 20 vezes uma coisa, você acaba acreditando que você é aquela coisa. Então, no começo do dia, fale 20 vezes para o espelho que você é lindo, que você é maravilhoso.
que você vai acreditar e você vai sair de casa maravilhoso, né? Às vezes nem mas só em acreditar já tá na metade do caminho. Tá no meio do caminho andado. Aí tem, você também exponha-se profissionalmente de forma qualificada, né? Faça o que realmente é mandado, de forma ética, de forma profissional. Paulo, mas eu só preciso fazer isso. Mas se você fizer isso mais aquilo, você não vai ser visto... Vai ser Proatividade, né? proatividade, é isso. Está Isso. trazendo a imagem profissional. Preserve a vida pessoal, seja cordial com as pessoas. Você falou, eu tenho que dar bom dia para o porteiro. Por que não dá? Por que não Isso. dá? Porque eu só tenho que dar para o presidente, para o gerente. Eu fiz uma pesquisa, eu vou deixar você falar, porque eu fico muito empolgado com isso. Não, tranquilo. É aquela questão. Eu fiz um teste, Mari, e foi bastante significativo para mim. Eu fui lá no centro da cidade, estacionei perto do shopping Tambiá e saí do shopping, do local onde eu estacionei meu carro, fora do shopping, até o shopping, dando bom dia. Bom dia. As pessoas acham que você é um ET. Padeiro, porteiro, flanelinha, pessoa que passava na rua. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quando eu terminei de resolver o problema do shopping e fui para o carro, todas as pessoas que eu dei bom dia automaticamente deram um bom dia para mim. Isso. Olha só que situação bacana. Mostrando mais uma vez que existe essa reciprocidade. Né? É necessário você ser cordial com as pessoas. Agora eu sei que tem muita coisa, seja organizado, valorize o trabalho em equipe, mas eu queria saber de você, que é a expert na área de marketing pessoal, de imagem profissional. O que você acha que deve ser feito para construir uma imagem profissional de alto nível? Olha, a gente já falou aqui sobre antes de ser um bom profissional, você deve ser um bom ser humano. E bom também é relativo, né? Porque tem a ver com as suas questões de criação, com os valores que você aprendeu, com os valores que você adquiriu. Então, é bem relativo. Mas autoconhecimento é a chave de tudo. Engraçado que a gente convive com as pessoas esperando conhecê-las, quando, na verdade, a gente nem se conhece. Quando a gente percebe o que nos falta e, sobretudo, age massivamente para construir o que te falta, você acaba percebendo que antes de corrigir o outro, você deve corrigir a si. E muito do que a gente pode ensinar às outras pessoas é sobre o exemplo. Mais do que a gente falar bonito, mais do que a gente se vestir bem, mais do que isso, as pessoas vão se sentir bem na nossa presença, se sentirem que a gente é do bem. E isso é passado de pessoa para pessoa. Então, como você falou da questão do bom dia, já chegaram para mim e me disseram: nossa, como é bonito de ver como você fala com as pessoas, como você dá atenção a um pedinte na rua, como você dá atenção a um garçom. Aí a gente fica espantado, né? Porque é algo tão, tão natural e que não deveria ser supervalorizado. Mas as pessoas têm pecado em questões tão triviais, em questões tão mínimas, que deveriam ser de boa educação, de bom tom para todo mundo, que um comportamento natural acaba sendo tido como excepcional. Então, exercitar esse natural. Porque nem tudo o que é comum é normal. Normal tem a ver com norma, tem a ver com aquilo que a gente é obrigado a fazer. Comum é o que está sendo visto aí por todo mundo. Natural é aquilo que a nossa essência chama, que nós deveríamos fazer porque tem que ser. Não é porque veio de uma convenção social. Mas se eu vivo num mundo com outros seres humanos e eu não vivo dentro de uma bolha,
Eu tenho que entender que o outro ser humano, ele tem sentimentos, ele tem vulnerabilidades, e quanto mais empática eu for, mais empatia as pessoas vão ter para comigo. E não é que eu vou fazer esperando em troca, mas é automático. E engraçado que você falou dessa história do centro da cidade, e eu fui aluna, eu acabo tendo que fazer propaganda, mas não é propaganda, é realmente exemplificando. Eu sou aluna Senac desde 2006. Eu já fiz 17 cursos no Senac. E aí, recentemente, eu me tornei docente no Senac. E todas aquelas pessoas que eu encontrava todos os dias nos corredores, elas começaram a olhar para mim de um jeito diferente. Uma das recepcionistas olhava para mim e me chamava de senhora, mas mulher, para com isso, não tem nem graça, nem combina contigo. Mas é natural, porque as pessoas me conhecem e precisam reajustar a forma como falam comigo por mera formalidade. Mas eu não deixei de ser quem eu sou. Claro que a nível de status muda. Mas se eu tratei todo mundo bem até hoje, existiu uma situação específica na nossa turma em que as aulas foram suspensas durante uma semana. Depois, a supervisora veio me dizer que os funcionários estavam perguntando por que a professora Mariana nunca mais tinha aparecido. Então, é sobre isso, é sobre você ser uma pessoa de uma energia legal para estar perto. Verdade. E aí, isso não é profissional ou pessoal, isso é de você, e você vai ser. Essência, Se você for um bom ser humano, você vai ser um bom profissional onde quer que você vá, independente do que você esteja fazendo. Se você não é uma boa pessoa, pode até ser que você seja um excelente profissional, porque você se veste bem, porque você fala bem com as pessoas, por conta do grau hierárquico que elas têm, né? Você articula bem, você se posiciona bem, e tá tudo certo, cumpre as suas funções. Mas, e quando fecha a porta? Será que as pessoas têm a mesma visão sobre você? Fica aí, inclusive, de reflexão. Não é fazer porque está tendo plateia ou fazer porque as outras pessoas estão vendo e vão te julgar. Elas vão te julgar de todo jeito. O negócio é, como é que você vai se julgar quando deita a cabeça no travesseiro? Ou como César falou, como é que os teus filhos vão te julgar vendo as tuas atitudes? É mais sobre isso. É mais sobre ser do que sobre parecer. E toda essa construção de marca, toda essa construção de branding ou construção de marketing pessoal, nada mais é do que seja uma pessoa bacana. E isso vai reverberar onde quer que você for. E aliado a ser uma pessoa bacana, se capacite. E aí eu concordo super com você. Quanto mais você domina o assunto do qual você fala, menos arrogante você deve ser. Você deve servir. E servir com conhecimento, na minha opinião, é a forma mais bela de serviço. Porque se você domina um assunto, você vê uma pessoa que tem um déficit nesse assunto, você vai lá, contribui, muda a vida daquela pessoa, você está servindo. Voltamos, então, àquela profissão mais importante no mundo, que é de educador. Se você, enquanto profissional, utilizar das suas potencialidades para servir e educar o outro, acho que você vai ser um excelente profissional. O resto é só moldar, é só podar, é só lapidar. Acho que é bem isso. Eu estava lembrando da situação, é o seguinte, você tem uma coisa que vai fazer ou já fez, você está agoniado, sem saber se fez a coisa certa ou errada, conta para tua mãe. Se tua mãe achar vergonha do que você fez, aí você fez uma coisa errada. Então você deve repensar no que você fez. Se ela teve orgulho de você, realmente é algo que você tem que fazer, continuar fazendo e manter o que você está fazendo por um bom tempo. Então tem muito a ver com isso, né? A essência. Isso. E essa essência é que Mari tem, que falou do Senai, Senac, né? Senac? Senac, isso. Senac. Eu já dei aula no Senac. É maravilhoso o clima de lá. É sensacional. Os alunos, eu tenho amizade com os alunos até hoje.
e eles têm um clima lá que é, fora de dúvidas, é sensacional. Fiz lá Verdade. a disciplina coach, gestão de pessoas e coach. Foi sensacional. Gente chorando, gente se emocionando, a coordenação também. Foi sensacional. Outro canto que é muito bom é o Senai. São locais que a gente guarda no coração e quer Eu tive a sempre fazer oportunidade de parte de palestrar alguma no forma. Senai, foi bem bacana. E eu soube que você palestrou na escola que eu dou aula. Eu disse, caramba, que Foi feliz. online. Aí eu, cara, Olha a minha Carlinha aí, amiga, supervisora do Senai. Pois é, Carlinha, eu já estou falando do Senai. eu todo feliz ali, contente. Pessoal, eu queria. Eu tenho muitas perguntas aqui. Seria tema para mais umas 2 horas de live, mas assim, vamos finalizar para não prolongar demais. Mas antes eu queria que você desse Claro. suas considerações finais, colocasse as suas ponderações e depois dou minhas considerações finais para a gente finalizar a live. Então, com a palavra, Mari aí, dê suas considerações. Bom, Paulo, é uma alegria ter recebido esse convite. Você é figurinha carimbada em todas as minhas lives. Você sempre aparece, sempre cumprimenta, ainda que não possa ficar. Você sempre se faz presente, isso é muito bacana. Enquanto sua aluna é um privilégio, enquanto colega de profissão é um privilégio. É muito bacana ser reconhecida e valorizada por aquilo que a gente vem construindo. É muito bom para o ego mesmo ser reconhecida na nossa profissão, né? E quanto mais a gente trabalha com autoconhecimento, que é uma área hoje que está sendo tão banalizada, ter essa valorização de outros profissionais inclusive que eu auxilio com esse trabalho de construção de marca, é muito reconfortante, né? Faz com que eu me sinta realmente cumprindo o meu propósito, fazer o que eu venho fazendo. E construção de marca pessoal tem a ver com marketing, tem a ver com branding, tem a ver com o mercado de trabalho, tem a ver com redes sociais, mas, sobretudo, tem a ver com pessoas, né? Então, é possível, sim, uma pessoa que teve uma marca destroçada se recompor. É possível uma pessoa que é zero de posicionamento conseguir um excelente posicionamento nas redes sociais, mas tudo isso parte do autoconhecimento e da oportunidade que você se dá de aprender cada dia mais. Então, eu fico feliz demais com essa contribuição, me coloco à sua disposição para quando você sentir necessidade, você me convidar novamente, vai ser uma satisfação falar sobre o poder da imagem no ambiente corporativo hoje em dia, né? Mas as informações estão mudando, o nosso cenário está mudando de maneira muito veloz e algumas coisas não mudam. Então, saber como se comportar, saber como tratar, como lidar com o outro, isso acredito eu que vai se manter parecido durante muito tempo. Então, fica aqui o espaço aberto para que as pessoas que te seguem, que tiveram a oportunidade de assistir a essa live, se sintam à vontade para me seguir, para poder conhecer um pouco do meu trabalho e compartilhar com as pessoas que vocês acreditam que façam sentido, né? Vai ficar salva a live, eu espero, né, Paulo? Vai Que sim, fique vai sim. salva a live aqui para uma consulta futura. E estou disponível para vocês. E para Perfeito. você, Paulo, é uma grande alegria você ter sido sua aluna e hoje estar aqui nesse patamar de colega de trabalho. Foi bem Perfeito. bacana para mim. Muito obrigada pela confiança e pelo carinho. Quando termina um ciclo de aulas, que o aluno se forma, eu sempre digo, agora você não é mais meu aluno, você é parceiro de trabalho. E, de fato, a Mari é uma parceira de trabalho daqui por diante e vai ser por um longo tempo. Eu só vou colocar uma situação que eu falei, que é questão religiosa, mas só para ter um sentido. Quando a gente é Sim, coach, e aí Mari vai saber o que eu estou falando, a gente tem o ciclo, né? Que a gente vê vários ângulos da nossa vida. O ambiente isso, espiritual, o emocional, o financeiro, o religioso, enfim, vários, o hobby, várias coisas, né? Perfil isso. comportamental geral. E aí passa uma situação, eu sou católico, minha esposa é evangélica. Aí eu fui numa igreja evangélica
e fui agradecer a Deus. E lá o pastor, não, se você tem problema de saúde, se você tem problema familiar, se você tem problema financeiro, se você tem problema não sei o quê, peça que Deus vai dar. E eu não estou fazendo crítica nenhuma, nenhuma religião, só estou reverberando a situação que eu estava vivendo naquele momento. Naquele momento, eu queria dizer o seguinte, que eu não estava lá para pedir nada a Deus. Eu estava lá para agradecer. Eu sei que tenho problemas, eu sei que tenho limitações, eu sei que tem algumas coisas que eu posso conquistar, eu preciso, algumas coisas aconteceram na minha vida durante esses meses que eu não esperava, mas aconteceram, mas tudo é permissão de Deus. Então eu queria agradecer a Ele nesse momento, porque em relação a tantas coisas que estão acontecendo, eu tive o privilégio de conversar com Mari, trocar ideias, ter esse momento tão descontraído, tão relevante, que só o momento pode ser concretizado se Deus permitir. E Deus permitiu. Então eu queria agradecer primeiramente a Deus, não é hipocrisia, é agradecer mesmo a Deus, porque Ele é fonte de tudo. Tudo que eu peço a Ele e agradeço muito a Ele. Esse momento é de agradecer mesmo. Segundo, eu agradecer a você, Mari, por aceitar o convite, ser tão tranquilo em relação a questão de perguntas, se descontraído em relação a tornar esse conceito e esse assunto tão descontraído, tão importante, de forma leve e calma. E a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, entrou, saiu, permanece, estão entrando ainda aqui na live, Verdade. estão validando o nosso trabalho. Então, eu queria agradecer a todos. Um forte abraço. E em breve a gente vai fechar novos projetos, tá? Eu estou com vários projetos aí. A gente tem que Vamos conversar. embora, vai ser uma satisfação enorme. Fechar a coisa, tá certo? Beijão. Com certeza, conta comigo. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.